A Câmara de Tomar está contra a criação do grupo hospitalar do Ribatejo. Esta posição foi tomada por unanimidade na manhã desta quinta-feira em reunião extraordinária do Executivo, onde ficou expressa ainda a desconfiança face às palavras recentes do Ministro da Saúde, Paulo Macedo, que em sede de comissão parlamentar assegurou que este processo não será concretizado caso não reúna o consenso entre os diversos autarcas envolvidos. Se assim for, então será mesmo o caso para dizer que a ideia do Governo não irá avançar, uma vez que Tomar, Abrantes e Torres Novas, assim como o restante Médio Tejo, não se mostram disponíveis para avançar para uma solução que, salta à vista, seria prejudicial para as respectivas populações. No entanto, como sublinhado, a desconfiança face a esta promessa governamental está bem patente, já que a portaria que determina a criação do grupo hospitalar do Ribatejo é uma realidade e só a sua revogação irá fazer descansar a comunidade. Neste diapasão, alinharam os membros do Executivo, a começar pela Presidente da Câmara, Anabela Freitas, que deu início a esta reunião extraordinária. Entre o prazo que decorreu entre essa reunião e a nossa reunião de hoje, porque temos que cumprir aquilo que são os prazos que estão na lei para a convocatória de reuniões extraordinárias, alguns desenvolvimentos já aconteceram, nomeadamente as declarações ontem do Sr. Ministro na Comissão Parlamentar de Saúde, que veio dizer que só haverá qualquer avanço com um consenso relativamente a esta área, o que quer dizer que se não houver esse consenso não haverá o grupo hospitalar do Ribatejo e, portanto, não está em cima da mesa. Importa, estava na informação, que esteve na base da convocatória desta informação, importa relatar aos senhores vereadores de viva voz aquilo que foi a reunião na passada sexta-feira. Portanto, Tomar, Abrantes e Torres Novas foram chamados à reunião com o Sr. Secretário de Estado, onde estava também presente o Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, bem como um outro elemento da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, onde nos foi apresentado, onde nos foi dito que, com base no estudo esse que não nos foi facultado, haveria ganhos em termos de saúde, de prestação de cuidados de saúde hospitalares com a criação deste grupo hospitalar do Ribatejo. Os ganhos, aquilo que nos foi dito é que os ganhos centravam-se sobretudo em back-office, central de compras, e, portanto, seriam ganhos administrativos. Quando questionados com um conjunto de questões, nomeadamente onde é que ficariam as urgências médico-cirúrgicas, urgências básicas, como é que era feita a distribuição das várias especialidades por estas 4 unidades hospitalares, como é que era feito o transporte dos doentes entre as várias unidades hospitalares, nada nos foi dito. Portanto, tivemos os 3 a oportunidade de manifestar ao Sr. Secretário de Estado que não concordamos com esta reorganização, ou com esta proposta, com esta intenção que nos foi manifestada pelo Sr. Secretário de Estado, e, portanto, isto ocorreu na sexta-feira. Logo na sexta-feira à tarde foi convocada uma reunião extraordinária da Comunidade Intermunicipal para colocar também os outros Presidentes de Câmara do Médio Tejo ao corrente do que se estava a votar. Da Comunidade Intermunicipal sai um comunicado que solicita a apresentação dos estudos. Entretanto, na segunda-feira foi recebida a Comunidade Intermunicipal da Lesíria pelo Sr. Secretário de Estado, a qual teve a oportunidade também de manifestar que não estaria de acordo e que também solicitou, a exemplo da nossa Comunidade Intermunicipal, a apresentação dos estudos. Entretanto, ontem, como já disse no início, o Sr. Ministro proferiu estas declarações. Este é um assunto, de facto, que facilmente mobiliza as pessoas e os tomarenses para este debate e estas tomadas de posição, e aquilo que, na primeira intervenção, queria dizer é que o facto do Sr. Ministro ter proferido aquelas palavras em sede de comissão parlamentar, quando questionado, não pode de maneira nenhuma tranquilizar os tomarenses,
porque, efetivamente, sabemos qual tem sido a política nos diferentes campos, mas em particular no terreno da saúde deste Governo, e, portanto, digamos, dizer que deixa de estar em cima da mesa, pode querer, ele esquece-se se quer dizer ou não quis dizer, que tinha sido posta na gaveta para ser tirada novamente para cima da mesa quando então for mais oportuno. Provavelmente a reação quase imediata que significou da parte, de grande parte das autarquias, fez naturalmente que a resposta fosse essa. No entanto, há aqui uma coisa que, e era fundamentalmente aí que eu queria para já focar a minha intervenção, que, digamos, que deve ser realçado. É que o mal está feito. E a estratégia de distribuição do Centro Hospitalar de Médio Tejo e da concentração dos serviços, digamos, cada vez mais longe das populações, está e continua a estar em marcha. Agora, este Conselho de Administração, ao querer reconstruir esse tecido de profissionais de saúde, aquilo que se tem deparado é com sucessivos concursos em que não há médicos a concorrer. E não há médicos a concorrer, é dito porque a situação que chegou no centro hospitalar e a indefinição que permanece no centro hospitalar. Ora, quando se cria mais este caso, quando se põe toda esta situação na rua, de criar a possibilidade de juntar o Centro Hospitalar Médio Tejo com o Hospital de Santarém, vai criar novamente uma nova situação de instabilidade. E, portanto, os concursos que estão a decorrer para médicos para virem para o Centro Hospitalar Médio Tejo, o mais natural, face a esta indefinição e esta incerteza, é que esses concursos fiquem desertos. E se continuarem a ficar desertos, é óbvio que o Conselho de Administração sem médicos não possa desfazer as reivindicações que nós temos colocado sistematicamente para requalificar o nosso hospital. Portanto, o mal está feito. Desde a criação do Hospital Primário, do novo Hospital Primário, se quiserem, que o processo ainda vai durar. Eu terei de me lembrar que o Hospital Torres Novas foi, como costuma dizer, enfiado quase à socapa na altura e teve quase a pôr em causa a tomada. Quem acompanhou bem esse processo lembra-se que Abrantes existia e Tomar devia dar a resposta para a zona do Pinhal, que é aldeado e tudo mais. E Torres Novas não se sequer ser questionado de início, o Torres Novas podia vir tomar ao Abrantes e tinha de saber com boas acessibilidades. E, portanto, não vale a pena desprometear, como Torres Novas avançou, o Sr. Secretário de Estado da altura dos Reais e quis avançar com Torres Novas e quase pôs em causa a Tomar. Felizmente que se atendeu isso e Tomar concretizou-se. Foi o primeiro ponto. O segundo ponto, e basta olhar para o programa funcional inicial do Hospital Tomar, o segundo ponto foi esvaziando a criação do Centro Hospitalar do Tejo. Para quê? Para vigiar Abrantes que não tinha condições. Ou seja, na altura o Hospital Tomar pagou, e houve valências que foram saindo, como no básico, toda a gente. Ou seja, foram os sírios governos, desde essa altura, que foram acomodando esta situação, e também aqui, a autarquia, lembro do Sr. Regente, só alguém reagiu. Fomos perdendo valências e continuámos quase iria de cara alegre, tudo bem. Portanto, o mal foi deixar de se iniciar esta perca de valências ao ponto de a própria urgência e a medicina interna desaparecerem de tomar. Portanto, é bom recordar isto e é bom também, em termos autárquicos, penalizarmos por algum laxismo que houve. E não deixarmos. É fácil colocar os conselhos de educação, mas atenção, os resultados são colocados com determinados objetivos. E agora chega-se à conclusão que esta reorganização que se tem que fazer não tem nada a ver com os cuidados de saúde dos cidadãos. Tem a ver, obviamente, com o que faz a administração financeira. Ou seja, que é isso que está a contar. Porque quando agora se fala, quando a administração fala, e bem, da perda da unidade, e por isso é que também não temos os novos médicos não querem vir a tomar, começou, quando se foi esvaziando, o Hospital de Tomar determinadas competências, determinadas valências. E, portanto, é lógico que o jovem médico que tem colocação nos grandes centros e pode ali ter idade para tirar a sua formação, a sua especialização, não quer ir a tomar. E, portanto, a recuperação de tudo isto, destes anos,
E é obviamente que aqui nada a contestar em relação ao discurso do atual Conselho de Administração, porque é uma realidade. Agora, foi uma realidade que foi criada e que neste momento estrangula tudo isto. E não tínhamos dúvidas. Íamos agregarmos a Santarém. Era vez de termos um corredor de 30 km, temos um corredor de 50 km. E com que resultados? Com que resultados? Por isso é que nós sempre defendemos, já há muito tempo, que a nossa ligação foi sempre Coimbra. Basta ver a naturalidade. Temos aí Abrantes. Mas quantas crianças de Tomar não vão nascer a Coimbra? Quantas não vão nascer a Coimbra? Quantos de nós não têm alguns problemas e é Coimbra? Por isso sempre defendemos, quantidade de referência, devia ser Coimbra. Quantidade de referências para falar para Tomar devia ser Coimbra. E se fosse Coimbra, com certeza, que Tomar tinha outras condições. Porquê? Toda a zona de influência de Coimbra para sul seria, por um lado, Castelo Branco, por outro lado, Leiria, por outro lado, Tomar. Tomar teria o seu corredor, Leiria teria o seu corredor cultural e Castelo Branco a mesma coisa. Basta. E não venham agora dizer que a desamostrativa nós fomos proprietários na CCR Centro. Tivemos sempre esta ligação. Nós, PSD, obviamente, que temos vindo a alertar para estas questões da saúde várias vezes e não queremos fazer desta reunião extraordinária qualquer discussão política, porque esta reunião, convocada para este efeito, não deverá ter qualquer discussão política, nem a saúde deverá ter uma discussão política à volta dela. Nós sempre dissemos, e penso que o Partido Socialista também tem essa posição, que a saúde não tem cor partidária, a saúde deve ser transversal a todos, devemos defender os interesses da população de Tomar, independentemente do governo ser do PS, ser do PSD ou, eventualmente, da CDU. Portanto, aqui neste caso, somos todos tomarenses, somos todos de Tomar, somos todos da região de Tomar e, como tal, temos de defender o nosso hospital e a saúde de Tomar. E digo hospital por reticências, porque eu já disse, e já o afirmei aqui nesta reunião de Câmara, que nós não temos hospital em Tomar. Neste momento temos, de facto, um edifício que se chama hospital, mas é publicidade enganosa. Não temos hospital. O que temos, de facto, é um centro de saúde onde tem as urgências básicas e tem também a cirurgia programada, a psiquiatria e a medicina legal, mas o resto, verdadeiramente, o hospital não é. Porquê? Porque não tem medicina interna e não tem as urgências médico-cirúrgicas. E isto desde 2012 que acontece, quando, na altura, os autarcas que estavam em Tomar foram confrontados com esta situação, de imediato foram confrontados com uma posição final, ou seja, a decisão está tomada, as urgências médico-cirúrgicas vão sair de Tomar, assim como a medicina interna, e a decisão está tomada e é reversível. Nós, por antecipação, possamos já dizer que não há, da nossa parte, na Câmara Municipal de Tomar, qualquer acordo neste sentido que possa trazer prejuízos para a população de Tomar. Nós, aqui, o Hospital de Tomar serve Tomar, Orem, Ferreira e também Alveiaz. É verdade que muitas pessoas de Alveiaz também recorriam ao Hospital de Tomar. Neste momento, o Hospital de Tomar, sendo esvaziado de valências, e tal como o vereador Pedro Marques disse, muitas das pessoas vão recorrer a outros hospitais, embora territorialmente deveriam recorrer a Tomar, mas no caso da maternidade, a maior parte não vai a Abrantes, vai a Coimbra, como mesmo disse, mas também vão a Leiria, portanto também é outra questão, também vão a Leiria. Sr. Presidente, é algo que nós dizemos, PSD, e acho que deveria começar a ser feito, para que nestas reuniões que nós possamos vir a ter com o Secretário de Estado ou com o Ministro, levarmos já elementos concretos para que possamos defender o nosso hospital. Ou seja, nós queremos fazer um levantamento e, se calhar, requerer a todos estes hospitais, nomeadamente Abrantes, nomeadamente Leiria, nomeadamente os hospitais de Coimbra, quantas pessoas são da região de Tomar, da região de Tomar, como digo, de Tomar, do Hospital de Tomar, Orem, Ferreira e Alveiaz, que recorrem a estes hospitais, nomeadamente para os serviços de maternidade. O hospital, a situação do centro hospitalar foi muitas vezes baseada em estudos que não conhecíamos ou em dados que não eram bem aqueles que eram rigorosos ou que eram reais. Aliás, foram dados exemplos de outras situações, e lá está, essas situações devem servir de aprendizagem. Foi referida a questão do mercado, que foi óbvio ao longo dos anos como é que se fez para que o mercado fosse sendo diminuído. A questão do hospital foi também um pouco assim. Os vários governos, as várias administrações foram invocando
estudos e números e dados que obviamente não eram reais e não eram aquilo que a simples observação e bom senso diriam, desde logo porque Tomar efetivamente está, desde logo na zona com maior população e portanto também com maiores ocorrências. Nós falamos muitas vezes na questão de Abrantes, mas também devemos perceber que isso se deve desde logo, se calhar, ao mérito de Abrantes e ao mérito de Tomar. Também temos que perceber que, independentemente de alguma falta de bom senso, efetivamente, na transferência de alguns serviços para Abrantes trabalhou por isso e Tomar não. Abrantes conseguiu, junto de Lisboa, enfim, exercer a sua influência e Tomar, ao longo dos anos, não conseguiu fazer. Não conseguiu ou não quis sequer fazer. E acho que isso é talvez o que deve ser sublinhado. Ao longo de vários anos, Tomar não quis, não esteve preocupado em defender o seu hospital ou a sua unidade hospitalar. Nunca voltaremos a ter um hospital no sentido de ter lá todas as valências e todos os serviços, os tempos são outros, mas percebendo isso e no mínimo exigindo aquilo que temos vindo a exigir, que são desde as urgências médico-cirúrgicas e a questão da medicina interna, sem as quais de facto nada do resto faz sentido. Portanto, tendo pelo menos esse núcleo essencial, há depois efetivamente a questão de perceber que, não podendo a nossa unidade hospitalar ser autónoma, aonde é que é sensato que ela esteja ligada. E, efetivamente, a questão de Coimbra e de Leiria é, para todos, parece-nos óbvio, e acho que aí mesmo observando Lisboa, olhando para o mapa, porque vendo as coisas a partir de Lisboa, muitas vezes as perspectivas são diferentes quando se olham do território e no território, mas neste caso acho que mesmo olhando de Lisboa é perceptível que a nossa ligação, obviamente, será sempre mais óbvia e melhor para as populações com Coimbra e com Leiria. Independentemente da forma como nós chegamos a 3 unidades hospitalares, aquele que era o plano funcional, quando a criação das 3 unidades hospitalares, Tomar tinha uma boa prestação de cuidados de saúde. Plano funcional esse que nunca foi implementado na sua totalidade. Ao longo dos anos, Tomar tem, efetivamente, e todos vocês já o disseram, tem perdido as populações de Tomar têm perdido aqui acesso à prestação de cuidados hospitalares de saúde. E isto porquê? A unidade hospitalar de Tomar serve quase metade da população do Médio Tejo. Serve os concelhos de Tomar, Orém, que são os 2 concelhos mais populosos do Médio Tejo, Ferreira do Zezo e Alveiaze. E, portanto, quando se faz uma deslocação de serviços da unidade que serve o maior número de população para uma outra unidade, independentemente de qual ela seja, obviamente que a população fica prejudicada naquilo que é o acesso aos cuidados hospitalares do Médio Tejo. Esta é uma questão que nós temos que fincar bem e acho que todos nós estamos de acordo com isto. Esta reestruturação que foi feita em 2012 não favorece a população de Tomar. Por outro lado, quando se toma como base aquilo que é uma organização do território para fazer qualquer reestruturação, vai-se sempre contra aquilo que são os interesses da população. O que é que eu quero dizer com isto? Por diversas vezes tive a oportunidade de dizer ao Sr. Secretário de Estado e de falar daquilo que historicamente é a ligação de Tomar. É Coimbra. Historicamente a ligação de Tomar, e se juntarmos aqui Orém, é Leiria, Coimbra. E porquê é que nos estão, permita uma expressão, a impingir irmos para Sul quando não temos nada a ver com aquilo? É que efetivamente não temos nada. E a justificação que me dizem é, pois, mas nós pertencemos à ARS de Lisboa e Val do Tejo, Coimbra é a ARS Centro e Leiria é a ARS Oeste de Salvador. Mas o que é que a população tem a ver com isso? Não tem que ser uma reforma do próprio Estado para que a população tenha acesso mais próximo aos cuidados de saúde. Nós estamos mal a Tomar, mas eu, por exemplo, imagino as populações de Espite, em Orém, fica a 10 minutos de Leiria. Mas quem é que diz a um utente de Espite para ir para Abrantes? Ou para Santarém, pior ainda. Não faz sentido. E, portanto, e tive a oportunidade de o dizer na última reunião com o Secretário de Estado, qualquer organização
Eu nem quero saber de estudos, porque os estudos, já disse o vereador Hugo, é verdade, os estudos existem para consubstanciar a decisão que nós queremos tomar. Acabou. Nós queremos ir naquele sentido, a gente encomenda um estudo para aquilo. Qualquer estudo que tenha como base não aquilo que são os movimentos das populações, a proximidade dos cuidados hospitalares às populações, e tenha como base, ok, vamos fazer aqui um estudo sobre a área de influência da ARS de Lisboa e Val do Tejo, obviamente vai contra as populações. E, portanto, também deduzi das vossas palavras que, efetivamente, vocês também estão de acordo nesta questão. E, portanto, aquilo que se tem que mudar, ou fazer chegar à administração central, é que as populações têm que ter acesso à unidade hospitalar mais próxima, independentemente dela pertencer à região centro, à região sul. A população não quer saber disso, nem nenhum de nós quer saber disso. O que queremos é ter acesso às prestações dos cuidados hospitalares. Nós não podemos valorizar, que é a questão da estabilidade da própria rede. Ou seja, é verdade, os ensinamentos com ordens, a formação dos médicos, essas coisas todas, mas é claro que só vem para o interior, para o centro hospitalar, médicos, desde que haja estabilidade, efetivamente, na rede, que eles saibam para onde é que vêm, efetivamente, e que condições têm para trabalhar aqui. Se não há estabilidade, se sistematicamente esta questão está a ser colocada, se é o centro hospitalar, se é o Ribatejo, se é outra coisa, isto dificulta e cria, em termos das capacidades de opção que são colocadas neste momento nos diferentes hospitais ou centros hospitalares, ou grupos hospitalares, cria uma apetência de irem para outros lados e não virem aqui para Tomar. Portanto, a estabilidade é necessária e a CDU considera que esta foi de todo inoportuno quando o nosso Conselho de Administração do nosso centro hospitalar está a solicitar umas dezenas largas, abre concurso para umas dezenas largas de médicos que vinham, de alguma maneira, abrir caminho para se começar a resolver a situação e inverter a situação. Esta é uma machadada, efetivamente, nas expectativas dos jovens médicos e dos possíveis candidatos a esses concursos. Outra questão que eu acho que devemos aqui reter, e percebendo perfeitamente a posição do Pedro Marques, e com a qual algumas das coisas eu vivo, concordo com elas, é óbvio, mas há aqui uma coisa que também acho que ele já disse na altura e que eu penso que aqui temos que ter presente para podermos trabalhar para o futuro, ou seja, aprender com alguns os erros que foram feitos no passado e com algumas coisas que se passaram brevemente, que são muito importantes para o desenvolvimento de toda desta procura de credibilização do nosso hospital. Temos que ter isso em conta. Primeiro, quando aqui é referido por João Tarejo que em 2012 começou de um ciclo, digamos, negativo ou ainda mais negativo para o nosso centro hospitalar, para o Hospital de Tomar, chegou ao ponto de eu próprio dizer que não há hospital em Tomar. Isso era bom porque, para o Sr. Ministro, porque neste momento, quer dizer, a oposição de Tomar não existia, quer dizer, não havia hospital, da parte de Tomar tinha o problema resolvido. Mas efetivamente há mal a funcionar com dificuldades, decorrendo uma série de coisas, mas efetivamente existe e é chamado naturalmente para... técnico do hospital. Sim, pois. É isso que nós técnico. Sim, mas pronto, mas para ele até fazia jeito técnico de outra maneira que não houvesse, porque eram momentos que eu tinha em oposição. Mas há aqui duas coisas que é preciso ter claras, que é, e que nós temos que assumir isto, cada uma das forças políticas, e neste caso do Pedro Marques, claro, estou lá porque não tem esse problema, mas cada uma das forças políticas não pode ter uma posição no Conselho de Tomar, no Executivo e na Assembleia Municipal e outra, efetivamente, no Governo e na Assembleia da República.